Acabamos de encerrar o vídeo de número 3, em que nós estávamos abordando a complexidade de fenômenos proféticos, e eu comecei falando sobre Débora, né, no texto de Juízes 4, em que havia um momento de guerra, de batalha. Baraque escuta a voz do Senhor através de Débora, que entrega para ele uma mensagem da parte de Deus, porque ela é profetisa, além de juíza, e ele diz que vai para a batalha se ela for. Enfim, ela aceita, dizendo que a honra não seria dele, mas de uma mulher. E nós vemos que a batalha foi ganha e que houve paz em Israel por 40 anos, sob o comando, sob a direção da juíza Débora, né? Bom, agora nós vamos ver um outro profeta, porque no caso de Débora, ela não era só juíza, ela era profetisa, mulher de Deus, mulher com intimidade. Baraque fala que vai à guerra se ela for, né? Porque é estratégico. Uma mulher que tem intimidade com Deus como ela tinha, obviamente ela teria a estratégia da parte de Deus, o direcionamento da parte de Deus, e era isso basicamente que Baraque estaria pensando, porque ela não era assim uma mulher, pelo menos não está dizendo isso, que ela era mulher de guerra, ela era mulher casada, juíza, profetisa, tinha um lugar onde ela ficava, onde as pessoas vinham para consultá-la, para pedir direção, porque ela era uma mulher que tinha um contato com Deus. O fato da pessoa ser profeta não é a pessoa que fala somente da parte de Deus. Ela tem um relacionamento com Deus. Ela é respeitada porque quando ela abre a boca, ela está falando da parte de Deus. Deus mandou falar. Ela está transmitindo um recado, uma mensagem de Adonai. Então essa pessoa é respeitada, né? Não é qualquer um, não é qualquer pessoa que é boca de Deus na terra, entende? Então agora, falando sobre essa complexidade dos fenômenos proféticos, nós vamos sair dessa época de juízes, vamos bem mais à frente, vamos agora para uma época de monarquia, já havia reis, né? E nós estamos numa época não de guerra, mas numa época de exílio, numa época de tensão, porque o povo está longe da sua casa. Nabucodonosor levou pessoas cativas para a Babilônia. Então nós temos ali em Jeremias 28, eu peço que você abra a Bíblia, por favor, para poder nós lermos juntos. Nós temos ali em Jeremias 28 algo interessante, porque eu falei que quando Deus não fala, o profeta cala, ele não tem nada a dizer. Mas não é assim que acontece sempre. Ainda hoje nós vemos profetas, pessoas que se dizem profetas da parte de Deus, abrindo a boca para entregar coisas em que Deus nem falou nada. Na verdade, isso não é novidade, não. Isso já acontecia no tempo da monarquia, no Antigo Testamento. Nós temos isso registrado. Então, vamos lá em Jeremias 28, para nós vermos o que estava acontecendo ali. Vamos ler o texto e vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, e sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo. Então, olha só, nós temos aqui uma localização temporal, né? Quarto ano, mês quinto, reinado de Zedequias. Então, nós estamos vendo aqui que um profeta de Gibeão, filho de Azur, chamado Ananias, falou na casa do Senhor. Então ele está num local específico, perante os olhos dos sacerdotes e perante todo o povo. O que esse profeta Ananias falou? Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar
todos os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Temos aqui 2 profetas. Aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta, amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra este ano. Morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Nós estamos no mês 5º, no versículo 1. No último versículo, nós vemos que a profecia que Jeremias disse se cumpriu, porque como falou com rebeldia Ananias, ainda este ano morrerás. 2 meses depois, no mês 7º, Ananias morre. Então, nós estamos vendo aqui um profeta, Ananias, que perante os sacerdotes e todo o povo estava profetizando que Deus ia livrar o povo da Babilônia rápido, né? Que o povo ia voltar para casa, que Deus ia quebrar o jugo, tirou o jugo lá que estava em Jeremias, quebrou o jugo de madeira. E eles diziam como sendo da parte do Senhor. Eis que diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Só que Deus não se deixa enganar e não deixa seu povo ficar enganado por muito tempo, né? Veio a palavra do Senhor a Jeremias no versículo 12, dizendo que ele dissesse uma palavra da parte do Senhor para o povo. Eu colocarei jugos de ferro, ou seja, mais pesados do que os de madeira que Ananias tinha quebrado na frente de todo mundo, como que para confirmar aquilo que ele estava dizendo, né?
Jugo de ferro eu pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor. Ou seja, o meu povo está exilado, vai ficar lá, servindo ao inimigo, porque me desobedeceu, porque não ouviu a minha voz que eu enviei profetas para avisar. Não vai ser rápido, não virão para casa em 2 anos. E nós vemos ali um profeta da parte de Deus que tinha relacionamento com Adonai, dizendo o contrário. O profeta que não era de Deus estava dizendo coisa boa. E Jeremias, quando o Ananias acaba de falar, nossa, que assim seja, né? Que Deus traga mesmo os utensílios de volta à casa do Senhor. Mas não era essa a palavra. A palavra do Senhor naquele momento era a palavra de juízo. Não ia ser rápido. O pessoal ficou na Babilônia por quase 2 gerações, 70 anos. Foi uma coisa assim, vai e volta logo, né? Então, Deus manda Jeremias profetizar da sua parte e falar o juízo. Nós até hoje temos a tendência de acreditar naquela profecia boa. Tudo vai dar certo, só vitória. Tudo vai bem. Gente, as palavras do Senhor enviadas por profetas no Antigo Testamento, em sua grande maioria, são palavras duras. São palavras de juízo, de conserto, para que as pessoas pudessem se voltar àquilo que Deus queria para a vida delas. Porque se não houvesse a palavra de juízo, não ia haver conserto, né? Então, havendo conserto das pessoas ou não, Deus avisou. Deus mandou alguém falar com o povo. Mas é muito fácil a gente querer acreditar só nas bênçãos. Será que estamos vivendo um período de juízo? Será que tudo que está acontecendo no planeta é castigo de Deus? Eu não falo a palavra castigo porque é algo que Deus está falando assim, gente, olha para mim, olha para a minha direção, não olha para outras coisas. O tempo está se esgotando. Eu preciso que vocês se consertem, porque o juízo precede a salvação. O juízo precede o conserto. Então, Deus, quando manda um profeta falar com palavras duras, Ele está mandando um profeta falar para que o povo se conserte. Nós só falamos com palavras duras com filhos quando a gente quer que ele faça o quê? O certo, que ele se corrija, que ele pare de fazer algo errado. Então, nós estamos vendo que já naquela época havia pessoas que se diziam profetas e eram profetas, porque o texto é bem claro, o texto chama tanto Jeremias quanto Ananias de profeta, mas Ananias não estava falando da parte de Deus. Ananias queria agradar o povo, não sei, mas ele não estava falando algo que Adonai mandou falar. Vamos pedir ao Senhor discernimento, porque nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, em tempos que tantas coisas ruins estão acontecendo ao redor do mundo ao mesmo tempo, profetizar a volta de Cristo, isso já está na Bíblia, isso não é novidade nenhuma. Profetizar dores de parto, que as coisas vão piorar, isso também já está na Bíblia, não é nenhuma novidade. Já está profetizado que nós temos que olhar para a cruz, olhar para o Senhor, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque em breve, ou repentinamente, o Senhor Jesus voltará. Né? Porque os sinais, sim, está tudo aqui, já está profetizado. Nós precisamos entender o seguinte, se as coisas estão piorando, estamos vivendo momentos difíceis, porque nós estamos vendo até a natureza dando uma resposta ao maltrato do homem para com ela, né? E nós cremos que o Senhor é detentor do poder do céu e da terra.
então nada escapa de suas mãos. Nós temos que ficar atentos ao que tem se falado nas igrejas. Vamos falar sobre salvação, vamos falar sobre conserto, sobre fugir do pecado, porque Deus é santo, Deus é santidade, né? E nós precisamos parecer com esse nosso Deus, buscar a santificação, porque no Antigo Testamento já havia pessoas intituladas como profetas, profetizando coisas boas, agradáveis, que não eram da parte de Deus. Eu não estou dizendo que se alguém profetizar uma coisa boa e agradável, não é da parte de Deus. Eu não estou aqui dizendo isso. Eu estou dizendo para a gente pedir ao Senhor discernimento. Porque nós estamos vivendo tempos em que todo mundo quer falar, quer profetizar, quer ser profeta. Isso é dom. Não é todo mundo que tem. Você tendo o dom da profecia ou não, a profecia morta está aqui. A nossa carta magna está aqui. Essa aqui já está dizendo, já está profetizado. Então nós precisamos apenas uma coisa: seguir de forma idônea, justa, reta, temente ao Senhor, né? Obedecendo a palavra de Deus, porque se o juízo precede a salvação, se palavras de juízo precedem o consolo, então as palavras de juízo já foram profetizadas. Então nós temos que aguardar o momento da salvação. Nós temos que aguardar o momento em que as coisas vão melhorar. E essas coisas vão melhorar, é claro, nós temos que ter esperança de dias melhores, mas a nossa vida vai melhorar com Deus? Nosso relacionamento com o Senhor vai melhorar? Nós estamos vendo sinais, nós lemos a palavra, temos a profecia nas nossas mãos. Nós vamos caminhar retamente, nós vamos fugir do pecado, da carne, nós vamos agradar ao Senhor nas nossas ações, nós vamos buscar a santidade, vamos orar, jejuar, estudar a palavra, sermos testemunhas fiéis de um Deus maravilhoso. É isso que nós temos que pensar. Essa complexidade de fenômenos proféticos, ela permanece para os que creem, para os que não são cessacionistas. Nós temos irmãos cristãos que não creem que os dons da profecia acontecem hoje. E eu respeito, e está tudo certo, né? Mas eu sou evangélica de uma igreja Assembleia de Deus e inclusive já congreguei em igrejas batistas, mas eu creio que os dons não cessaram. Eu creio dessa forma, né? E tá tudo bem também. A gente só precisa entender o seguinte: a maior das profecias está aqui, nas nossas mãos, está tudo aqui. E se a profecia de juízo veio para o povo, é para haver conserto. Deus, quando fala duramente conosco, não é para nos matar, é para nos corrigir, como um pai corrige seu filho, para que a gente possa fazer aquilo que lhe agrada, o que é certo, o que ele quer que seja feito, porque em breve virá a salvação. Primeiro a tempestade, depois a bonança, não é assim? Agradeço. Nós vamos para o próximo vídeo e eu pretendo já começar abordando o profeta Isaías, tá bom? Obrigada e compartilhe esse aprendizado, essa reflexão com mais alguém, para que dessa forma nós possamos refletir juntos sobre a palavra de Deus e sobre tudo que tem acontecido no mundo, no país, na atualidade. Obrigada.